Olá, tudo bem? Eu me chamo Bruno, sou acadêmico de Pedagogia pela Universidade Estadual de Goiás e eu estou aqui hoje para apresentá-los o meu projeto de pesquisa. O tema que eu resolvi estudar é a afetividade no contexto escolar. Como a compreensão mais aprofundada sobre esse tema pode ajudar os professores, coordenadores e diretores a realizar um trabalho fundamentado nesse conceito de afetividade que seja o diferencial na formação dos alunos. Eu também busco estudar esse contexto de afetividade, como ele pode influenciar e também ele pode ajudar as atividades no dia a dia de sala de aula. Eu busco também analisar os métodos e processos adotados no desenvolvimento da afetividade, né? Como é que os professores eles estão desenvolvendo a afetividade no contexto escolar, seja por atividades diferenciadas, uma avaliação diferenciada. O que eu busco encontrar por meio dessa pesquisa é como o assunto afetividade está sendo trabalhado e é entendido pelos professores e quais são as medidas e os métodos que eles estão tomando para propiciar o desenvolvimento da afetividade. Em relação à natureza da pesquisa, ela será de natureza básica e busca uma análise de como esse tema ele está difundido no trabalho do dia a dia das escolas e como a compreensão mais aprofundada desse tema pode ajudar os professores a elaborar um plano de aula, um plano de ensino que contemple essa, como é que eu posso dizer, essa capacidade humana, a questão do afeto, como ele pode influenciar e como ele pode nos ajudar a desenvolver um plano de ensino, um plano de aula que seja mais amplo, que explore mais capacidades do ser humano, não somente a mental no sentido de aprender algum processo, aprender a ler, aprender a escrever. Com esse trabalho eu busco compreender melhor a respeito da interação entre o físico e o mental. E a questão sentimental também. Eu quero estudar como essas três bases elas podem nos ajudar a desenvolver um trabalho que ele contemple todas essas três inteligências e quais são os benefícios que ao desenvolver um ser humano fundamentado no desenvolvimento mental, físico e sentimental, como o desenvolvimento nessas três áreas pode ajudar na formação de um indivíduo que seja capaz de expressar seus sentimentos e também seja, através dessa análise, eu gostaria de compreender como é que a afetividade ela é compreendida pelos professores e quais são os métodos que eles estão usando para poder contemplar essa característica humana no trabalho diário, no trabalho pedagógico diário. Eu também gostaria de compreender melhor também a relevância de nós contemplarmos mais aspectos do ser humano, não somente o mental e o físico, trabalhar essas duas características, mas também incluir uma terceira, que seria o sentimento, e quais são os benefícios de trazer, de trabalhar os sentimentos junto com o corpo e junto com a... Bom, a minha pesquisa ela assume papel exploratório, pois busca fazer uma pesquisa bibliográfica a respeito do tema. E o modo com que eu obterei os dados da minha pesquisa vai ser uma revisão bibliográfica de trabalhos de teóricos e estudiosos da área, como Henri Vallon. Através da análise do trabalho desses estudiosos e desses teóricos, eu vou fundamentar o meu trabalho e também fazer um paralelo com o conhecimento que os professores atualmente têm sobre a afetividade. Então, vai ser uma comparação com a teoria e com a prática. Bom, e por fim, a abordagem será exploratória, pois, como eu havia dito antes, o meu intuito é fazer uma pesquisa de campo acerca de como é entendido a afetividade no contexto escolar pelos professores e o que de fato eles estão fazendo para desenvolver essa habilidade do ser humano.
E através dessa pesquisa de campo também, eu quero fazer um paralelo entre o que de fato se sabe sobre a afetividade e o que está sendo colocado em prática. Nós sabemos que há muitas dificuldades para a gente colocar tudo que a gente aprende na faculdade ou na escola em prática, então eu gostaria de fazer essa análise de que o que nós temos como certo na teoria e o que de fato se ensina dentro de sala de aula. Através desse projeto, eu gostaria de entender mais como eu gostaria de entender e também gostaria de mostrar para vocês como a afetividade ela é importante sim, não só no desenvolvimento do ser humano em si, mas também como ela pode ajudar na formação acadêmica do aluno. Através dos estudos através da teoria e dos estudos de Henri Vallon, por exemplo, nós podemos observar o quão importante é a afetividade na vida pessoal e também na vida acadêmica, pois muitas atividades cognitivas elas só se desenvolvem se a afetividade, o contato com o aluno, com o objeto de estudo, for de agrado dele. Como a afetividade ela é importante no sentido pessoal e também no sentido acadêmico e educativo. Eu gostaria de compreender também melhor qual a importância da afetividade e da gente valorizar também outras capacidades humanas no processo educativo. Muitas vezes a gente fica preso em trabalhar somente o cognitivo, o mental, as atividades mentais, mas que também seria importante a gente trabalhar com a questão afetiva, porque de uma forma ou de outra, o nosso trabalho enquanto educadores requer um pouco de afeto no sentido geral da palavra, porque nós estamos lidando com pessoas e pessoas têm sentimentos diferentes, passam por fases diferentes, então o conhecimento acerca do sentimento em forma geral, pode ajudar a gente a compreender melhor as pessoas e compreendendo melhor as pessoas a gente pode formular uma atividade pedagógica, um plano de aula que contemple melhor essas atividades. Obrigado.